Axé para todo mundo. Hoje é dia 8 de julho de 2026, um dia depois do cabeçudo completar 52 anos nesse planeta abençoado. Vamos lá fazer o relato de como foi o meu terceiro bico trabalhando em uma instituição para... Mó barulho do caralho! Uma instituição para cuidados com pessoas especiais com problemas psíquicos. Minha terceira vez. A primeira foi... Eu registrei também, a primeira foi dia... No dia eu não lembro, mas foi lá à noite, né? Que eu saí do bico do anjo e de repente apareceu esse pedido do nada e eu fui lá correndo, fiz, trabalhei à noite, foi maravilhoso. Esse foi lá em Utsunomiya. Aí a segunda vez foi nesse mesmo local que eu estou relatando, mas foi na segunda-feira, dia 22. Foi o trabalho de Hayaban, né, da manhã, das 7 ao meio-dia. Correu tudo bem e tal, foi muito bom eu ter ido, porque daí eu já fiquei sabendo como que seria mais ou menos à noite, que foi uma semana depois. Na verdade foi na mesma semana, foi no sábado, dia 27 de junho. 27 de junho foi quando eu fui lá fazer esse trabalho à noite. Foi das 5 da tarde às 9 da manhã, o mesmo horário do anjo, né? E daí o salário por hora é baixo, é 1.100, uma coisa assim. Sei que no total eu receberia ali, para trabalhar essa noite, receberia por volta dos 20.000 ienes, mais ou menos. Sendo que a base é 24.000, por aí, pelos outros asilos, então é barato, né? Mas aí fazer o que? Eu fui, já tinha pedido antes mesmo de eu ir trabalhar pela primeira vez lá em Utsunomiya. Bom, e daí cheguei lá, tava chovendo esse dia, mas aí consegui sair de casa numa hora que deu uma tréguazinha na chuva, porque agora a gente está em tempo de chuva. Direto chuva, direto. Daí eu cheguei 4h30, 4h40 mais ou menos lá. E tava só respingandozinho, tal, de boa. Daí cheguei e tal, fui lá pra... Já bati o cartão lá embaixo e daí eu fui lá pra cima, que é a parte dos homens, né? Que são 2 andares. A parte de baixo eu não posso ficar, que são mulheres, os pacientes. E a parte de cima é os homens. Daí fui. Cheguei lá em cima, tinha uma gordinha, tal da Ishikawa. Uma gordinha, que não pode falar gordinha. Gente boa demais, ela tava preparando a janta já, tal. Cheguei, ela já pediu pra mim olhar como é que ia ser, tal. Porque eu faria o café da manhã, no caso, né? Então eu tinha que ficar de olho como é que fazia, como é que não fazia. E beleza. Daí a Ishikawa foi muito gente boa, ensinou direitinho, tal. E os pacientes, como eu falei, eu já tinha ido segunda-feira, dia 22, eu já conhecia quem que eram as peças, né? Beleza, daí fui, fiz tal. E um dos problemas dali dessa instituição, no caso, é que o trabalho à noite eles não tem cama para você cochilar, porque você tem direito a cochilar 2 horas. Eles não tem cama. Nossa, mas tá muito movimentado hoje, caminhão para tudo quanto é lado aí. Aí o que acontece? Por eles não terem cama, fica difícil. Eles têm um colchão de ar lá. Quando eu fui a primeira vez, o carinha que tava à noite, deixa eu me agachar aqui. O carinha que tava à noite, ele falou, ó, na hora de dormir, você pega aquele colchão de ar e deita nele. Falei, beleza, pelo menos tem onde dormir, né? Dormir entre aspas, cochilar, né?
Aí a Ishikawa falou, ó, a hora de cochilar, você cochila aqui nesse colchão. Que inclusive ela falou assim, inclusive ela me lembrou de uma coisa que é o tempo de descanso para quem trabalha à noite. Em asilo, normalmente eles dão 2 horas para você cochilar. Normalmente. Aí a Ishikawa falou, ó, você tem 2 horas para cochilar. Veja aí um horário, pode ser a qualquer hora que você quiser, de madrugada. Normalmente lá por volta da uma da madruga, de umas 3, coisa assim, né? Só que ela me lembrou que é assim, ela falou, ó, são 2 horas. Nessas 2 horas de descanso que você tem que jantar e tem que cochilar também. Então não é uma hora para você comer e 2 horas para você descansar. Não, são 2 horas que está incluso a janta, se tu for comer e for fumar, ou seja lá o que for, e deitar. Aí eu pensei, caraca, mano, que zoado isso, hein? Mas aí eu fui relembrar minhas memórias. Lembrei que lá no Alcatraz era assim. E no Alcatraz, por ser Alcatraz, era bem assim. Você saía para... Eles te davam 2 horas, você trabalhava de duas pessoas. Um ficava e você ia descansar por 2 horas. Tinha que voltar nesse tempo certo, 2 horas. E tipo assim... Qual que era a parada? Nessas 2 horas, lá no Alcatraz, você tinha que comer e tinha que descansar. Então, tipo assim, para descansar mesmo, era 1 horinha no máximo, que você comia em 1 hora e descansava 1 hora. Ela me lembrou isso, ela falou que ela é assim também, só que não precisa cumprir ao pé da letra, porque você está trabalhando só. E tipo, você pode ficar um pouco mais, mas a regra é essa. E eu pensei que ela estava zoando comigo e realmente é isso mesmo, na verdade. Mas a maioria dos asilos que eu vou por aí fazer bico, eles dão 2 horas para você dormir mesmo. E comer, você come em horário diferente. Em algum momento ali, que dá para comer, os caras falam, ó, come aí e tal. Tipo assim, né? Acaba que ficam 2 horas certinho para você descansar. Então... o certo é esse, 2 horas incluída a janta, né? Beleza, mas aí beleza, aí falar de boa, só escutei pelo cotovelo, de boa. O problema é que nesse dia tinha um lazarento um lazarento, pode dizer, né? Mas um paciente que tinha passado mal pela manhã, era um rapaz ainda. Tinha passado mal pela manhã, tinha sido levado por ambulância, tudo, né? E acabou sendo liberado logo em seguida, voltou, tinha passado mal, e aí, tipo assim, a gente estava numa atenção maior com ele, então tinha alguém zoado, então tinha um trabalho a mais, tipo assim, tem que ficar olhando o cara de vez em quando. E por eu ser de bico, a pessoa que estava lá embaixo, né, trabalhando junto comigo, só que na parte das mulheres lá embaixo, era uma tia, que eu não sei se é funcionária de lá ou é bico também, mas ela, por já trabalhar lá, ela vinha de vez em quando olhar o cara, ver como é que ele tava, né. E, porra, na hora que eu tava tentando descansar lá, ela aparecia, né, aí eu tinha que levantar e lá, aí ela falava ainda, não, fica de boa aí e tal, mas aí, porra... Aí eu ia lá com ela no quarto e via lá o cara tal, menos mal que correu tudo bem, né? O cara passou mal tal. Mas ela veio umas 2, 3 vezes lá, cara, mó zoado, né? Tipo, porra. E o colchão, cara, mano. O cara Bom, mas o colchão, ele tava com um buraco, ele tava fugindo o ar, ele tava aberto, tava com vazamento. Aí eu peguei a bomba, tem a bombinha lá, você coloca na tomada e ele começa a inflar o colchão. Só que é um puta de um barulhão, você não pode fazer isso de madrugada, um barulhão da bombinha. E eu enchi 2 vezes, na hora que você enche, eu peguei uma fita crepe lá, tentei colocar lá no buraquinho lá e mesmo assim ele ficava vaziando. Então ele tava cheio, quando você deitava, ficava uns 20 minutos em cima dele, você já tava no chão. Puta que pariu, 2 vezes isso. Caralho, mano. Aí de manhã
Quando foi de manhã, eu tava lá na cozinha preparando o café, aí chegou um paciente, né? Um tio já. E ele é ciente das paradas, ele conversa direitinho e tal. Aí eu falei pra ele falou pra mim, você conseguiu dormir? Eu falei, tentei descansar ali, mas tinha um buraco no colchão ali, o colchão de ar tá vazando. Aí ele falou, esse é o segundo colchão que os caras trazem aí. Esse colchão é novinho. Eu falei, sério? Mas segundo? Ele falou, que tem o gordo. É o gordo que eu tinha encontrado da vez que eu fui trampar a primeira vez lá. Tem um gordo aí que tá estourando os colchões. Esse colchão ele só aguenta 100 quilos e o cara tem mais de 100 quilos. Falei, puta que pariu, já é o segundo e os caras não vão comprar mais, né? Falei, puta merda, tem essa ainda, mano. Falei, então nem dá pra vir mais aqui, porque onde que eu vou dormir? Tipo assim, pra você dormir em cima do teu braço, em cima da mesa lá, não dá, não tem como. Você não descansa nem um pouco, pelo contrário, né, cara? Você cansa mais ainda. E se não esticar o corpo, cara, porra, é zoado você trabalhar tudo isso de tempo, é das 5 às 9 da manhã, é muito zoado, né, cara? E eu consegui trabalhar ali de boa, tal, levei tudo. O que foi zoado nesse dia, que uma fila da puta de uma velha do caralho que veio trabalhar de manhã, que é funcionária lá, chegou com uma pinta, com uma banca e desesperada, trabalhando desesperada, como se o mundo fosse acabar. E querendo que eu fizesse as coisas que ela faz há 500 anos, sendo que a primeira vez que eu estou ali trabalhando naquele horário ali, eu não sei de nada, não sei para onde foi, para onde vai. E eu perguntando as coisas, posso levar isso aqui lá no quarto pro cara? Posso fazer isso? E ela respondendo sempre nas ignorâncias, né? Tipo assim, você não sabe? Puta que pariu, uma filha da puta dessa, mano. Só para estragar o dia do cara já. Você trabalha zoado já, você já não tá numa situação boa, né? Em termos de momento. Mesmo porque eu tinha saído do bico no dia anterior, do Anjo, entrei à noite lá, à tardinha, tipo, sem dormir praticamente, aí você tá baleado, você tá zoado, e a pessoa, filha da puta que trabalha lá, quer que você faça o trampo que ela faz há 500 anos, do nada, né? Aí eu fiquei só olhando aquela porra lá, daquela filha da puta da velha, pau no cu de uma filha da puta dessa que vem pra esse planeta só pra encher o saco mesmo, né, mano? E eu já tinha encontrado ela da vez que eu fui segunda-feira pra trabalhar de Raiaban, ela tava lá, ela tava trampando, acho que, não sei, ela tava embaixo, não sei, ela apareceu lá do nada. A pessoa que estava me guiando de manhã era gente boa demais, uma outra tiazinha, gente boa demais. E ela chegou assim, só do jeito que ela chegou, eu já percebi, ela não cumprimentou, eu já percebi que ela era filha da puta. E para mim azar, pro meu azar, quando eu fui sair, quando amanheceu, quem estava da parte do Raiaban, quem estava do turno da manhã, era essa filha da puta. Puta que pariu. Aí eu falei, caralho, mano, que bosta, mano. Tem em todo lugar, tem. Mas fazer o quê? Aí eu ainda pensei, eu falei, caralho, eu vou detonar essa porra, vou ligar depois ali pro diretor, que inclusive à noite tava lá o diretor lá, o responsável, era um cara. A gente boa ele, tranquilo, cumprimentou direitinho e tal. Tava até pensando em ligar lá no escritório e meter o pau nessa filha da puta, né? Dizer assim, não vou mais trampar aí porque uma filha da puta dessa aí não dá. Até pensei. Ainda tô pensando ainda, falar a verdade, né? Mas, porra, o que adianta também, né, cara? Falei, não, essa porra pra lá. E, tipo assim, tá meio descartado eu ir trampar lá, né? Tanto pela essa parada do colchão, né? E a parada também dessa filha da puta aí também, que pelo que eu percebi ali, dos funcionários que eu tive contato, ela é a única filha da puta. É uma velha que nunca viu pica na boca. Aí tem uma vida de merda, né? Uma vida de merda, aí vem pro planeta pra encher o saco dos outros. É assim, fazer o quê, né? Mas foi isso que aconteceu. Aí deu a hora, tal, fui embora. Graças a Deus. E tipo assim, realmente muito triste essa parada aí, né? Mas é uma coisa que acontece aí, tem em todo lugar, né, cara? Infelizmente, sempre tem um fila da puta que vem pro planeta pra encher, pra zoar, sempre tem que ter, né? Mas foi isso. Então essa foi a minha experiência. Se eu trabalharia lá como funcionário, não. Mesmo porque eles pagam barato, né? E se eu trabalharia de novo à noite lá,
dependendo da situação, vai depender da situação. Se eu estiver precisando de dinheiro e não tiver outro local para ir, quem sabe, né? Mas numa situação normal não iria mais, né? E o pensamento de ligar lá no escritório e reclamar dessa porra é muito grande, é muito grande. Então, não sei, né? Mas vamos ver. E a pegada é essa. E é isso, então ficou aí essa... Fica aqui esse registro de como que foi, né? Porque assim, se você não tiver o azar de pegar essa filha da puta pra trampar junto, tá de boa. E o pessoal ali é gente boa. Os pacientes também são... Não é que são gente boa, é tranquilo, né? Então é isso, infelizmente acontece essas coisas, mas fica aqui o registro da minha terceira vez trabalhando na instituição para pessoas com problemas psíquicos. Tem um outro que fica lá em Takanezawa, uma outra instituição dessa mesma pegada, que eu estou pensando em ir, só que ainda não tive a sorte de pegar para ir. E o preço lá é bacana também, eles pagam o preço normal, que é 1.200 a hora. Eles pagam um preço normal, dá para ir, né? Só não bateu ainda o tempo de eu pegar para ir. No domingo, acho que dia 19 desse mês, tem um pedido de bico, só que é de dia, para trabalhar de dia. Eu tô pensando se eu vou ou não vou, para ver como que é a onda lá, né? Eles pagam 1.200, então, tipo assim, é um preço normal, né? Podemos dizer assim. Eu tô pensando se eu vou ou não vou. Mas beleza, vamos ver que bicho que dá. E agora esse mês, né, como eu estou, entre aspas, de férias, né, eu estou cumprindo aviso com férias, eu estou nas férias remuneradas a partir de hoje, na verdade, a partir de amanhã, na verdade, né. Eu estou de boa, né, mas eu vou fazer uns bicos, eu já tenho 3 bicos marcados, são 3 bicos à noite, amanhã é um deles, é lá em Moca, é naquela filial que tem lá perto de casa, lá do lado, do Girassol da Família, né, lá de Moca, eu nunca fui. E eu perguntei pro meu colega japonês, né, que eu tô trocando informações com ele, perguntei se ele já tinha ido lá de Moca. Ele falou que já foi e é zoado lá, ele falou, né. O que é zoado lá é os pacientes, muito zoado, no caso, os idosos de lá, né. E paciente zoado é zoado, cara. Só que ele falou que os funcionários é de boa, então já ajuda bacana. E sendo que o Girassol da Família que eu fui lá em Utsunomiya, que eu fiz à noite, lá onde trabalha a enfermeira que foi casada com um peruano, lá é zoado demais. Lá os funcionários é zoado, os idosos é zoado, o asilo é zoado, então lá eu não aconselho ninguém não. E agora, em Moca, ele falou que o zoado é os idosos. Então, tipo assim, dá pra encarar. Vamos ver que bicho que dá amanhã. Amanhã à noite eu entro. E é isso aí. Aí depois, semana que vem, eu tenho mais um bico à noite lá em Utsunomiya, que o colega japonês falou que lá é legal. Lá é bom pra trampar. E depois eu tenho um lá em Ota. Lá em Guma, lá em Ota. Que de lá de Ota... O de lá de Ota é mais barato, é 1.150, se eu não me engano, é um pouco barato. E lá é o Furusato Homo, da rede Furusato Homo, né, no caso, que eu já fui algumas redes. Mas eu vou lá para ver que bicho que é. O colega japonês nunca foi lá, né? Então vamos ver que bicho que é. É um pouco barato, né? É milão mais barato que os outros. Mas a gente vai lá ver que bicho que é em Ota. Eu aproveito esse de Ota e que vai ser dia 12, segunda-feira, se eu não me engano. Eu aproveito ele na saída do bico, eu vou fazer compra lá em Guma, né, lá em Ota, lá em Oizumi. Eu faço compra, né, comprar os postes para lá. Aí eu uno o útil ao agradável, né, tipo assim, né? Então essa é a pegada. E por enquanto eu tenho esses 3 bicos aí, esse mês, né.
E hoje eu acabei de ir lá no escritório lá da Cação.